Gente, só para finalizar o pensamento dessa questão, já que no outro vídeo ficou super corrido para eu terminar, que já estava dando uns 15 minutos. O que a gente tem que pensar é, existe um ciclo do carbono, ele está em equilíbrio. Lembra, o carbono pode mudar no tempo e no espaço. Uma hora ele pode estar numa planta, eu me alimento dessa planta, ele vem para mim, eu queimo essa energia, posso eliminar na respiração ou acabar armazenando comigo. Se eu elimino ela na respiração, ela volta como gás carbônico, que alguma planta vai acabar utilizando. Se não, se eu tiver armazenado ela comigo, ela volta comigo, vai ser decomposta, vai voltar para o processo, porque esse processo é um ciclo, né? Não vai acabar. Qual que é o problema? Quando eu quebro essa estabilidade, ou seja, quando eu coloco um carbono novo, como assim? Sim, aquele carbono que estava armazenado há milhões de anos. Ou seja, hoje tem X na atmosfera. A partir do momento que a gente começou a queimar combustível fóssil, ou seja, aquele carbono que estava lá armazenado profundamente no subsolo, tudo. Ou seja, eu estou pegando aquele carbono e colocando novamente na atmosfera. Ele não estava, então eu deixo de ter X, vou ter X mais o que eu estiver queimando. Ou seja, eu vou aumentar a quantidade de gases e isso sim vai aumentar a estabilidade do planeta, vai mudar esse estado. Se eu aumentar os gases estufas, a temperatura vai aumentar. Enfim. Continuando falando de aquecimento global, né? A gente tem aqui duas vítimas do aquecimento global. Eles botaram o exemplo icônico dos pinguins, porque eles estão lá nos polos e o polo está derretendo e está tendo um sério problema. E aqui colocou uma família humana, né? Que bem ou mal, a gente não pode esquecer que a gente está dentro desse sistema, a gente está dentro da Terra e tudo que acontece na Terra acaba prejudicando a gente também. Então, essa charge trata justamente desse desequilíbrio que a gente está causando no planeta por causa da adição de gás carbônico oriundo da queima de combustíveis fósseis. Analisando essa charge, é possível afirmar que os animais são sempre as maiores vítimas do consumismo praticado pelos povos pobres? Não. Pelo contrário, ele está apresentando duas vítimas, tanto os animais, representados pelos pinguins, quanto de seres humanos. Os seres humanos são os únicos animais capazes de se protegerem dos riscos ambientais? Não, ele está mesmo aqui dizendo, ó, os seres humanos também é vítima do aquecimento. Os governantes resolveram adotar medidas de combate a todo tipo de desigualdade social? Bem, tendo em vista as últimas coisas que têm acontecido, pelo contrário, né? As medidas estão só aumentando a desigualdade social. E bem ou mal, o que isso tem a ver com o pinguim? Lembra? Essa pergunta tem relação com essa charge, então já fica a dica que tem alguma coisa de errado. As leis da sociedade atual são elaboradas para promover mais igualdade entre os seres vivos? Não, gente. Nossas leis da nossa sociedade regem a nossa sociedade, né? As nossas leis não cabem aos pinguins, né? Ninguém vai lá processar um pinguim. É preciso discutir os problemas ambientais levando em conta os problemas sociais? Sim. De nada adianta eu resolver um problema colocando em risco famílias, vidas humanas e vice-versa. Ou seja, as coisas têm que ser integradas, né? Eu não posso... Isso tem que ser um tripé. Tem que olhar a parte social, tem que olhar a parte ambiental e tem que olhar a parte econômica. Certo? A gente não pode esquecer que o desenvolvimento sustentável ele anda nesse tripé, né? Eu preciso... Porque nada adianta, porque a partir do momento que eu tenho uma população na... Aí é tão complicado, gente. Né? Quando eu não alço esse tripé, alguma coisa vai faltar, certo? E não adianta eu chegar numa população que tá passando fome e falar assim, se vira aí, nego, porque a prioridade não é vocês, é a preservação da natureza. Não é assim, mas ao mesmo tempo, o desenvolvimento, ele tem que levar
a preservação da natureza, né? Porque senão os resultados, como por exemplo o aquecimento legal, vai acabar. Todo mundo vai acabar enfrentando as consequências. Animais, inclusive a gente que está nessa mesma terra. Ou seja, resposta certa, letra C. Reflita sobre o cartaz do Greenpeace. O Greenpeace adverte: a destruição da Amazônia faz mal para o clima. Por que a destruição da Amazônia faz mal para o clima? Aí tem algumas coisas envolvidas. A primeira delas, quando você destrói uma floresta, todo aquele carbono que está armazenado volta para a atmosfera. Gás estufa, efeito estufa. Aumenta a temperatura. Outra questão importante: evapotranspiração, ciclo da água. Grande parte da água que está no subsolo volta para a atmosfera por causa da evapotranspiração. Ou seja, sem uma floresta como a Amazônia, a gente tem seca, né? E essa evapotranspiração não é só local, né? Existem os rios voadores, né? Então, uma parte dessa evapotranspiração, desse vapor de água, ele é trazido aqui para o Sudeste. Boa parte da nossa chuva é oriunda da Amazônia. Se a gente destrói a Amazônia, aqui no Sudeste a gente também tem seca, né? Então vamos lá. Identifique a alternativa que apresente a proposta para minimizar o problema denunciado pela ONG. Execução de projetos de redução das queimadas da região. Sim, a partir do momento que eu não queimo, eu estou preservando a mata amazônica. Aliás, essa é uma das formas que eles derrubam a mata, às vezes é na queimada, né, geralmente. Então, isso é bem problemático, porque a partir do momento que eu queimo, eu estou jogando gás carbônico. Vamos lá. Retirada dos grupos indígenas das áreas de floresta fechada. Não, gente, os grupos indígenas, eles estão em sintonia com o meio ambiente. Eles não acabam destruindo a floresta. Eles podem ser mantidos lá, não tem problema. Elaboração de estudos sobre espécies de animais em extinção. Os estudos ajudam, mas não impedem. Ajudam a gente a entender por que a gente tem que manter a floresta, né? Mas elas não impedem a destruição. Não adianta eu chegar e falar assim: ah, legal, tem 1 milhão de espécies que estão em extinção na Amazônia. As madeireiras vão continuar derrubando, aquele local vai continuar sendo visado para o gado, né? Então, não ajuda muito. Planejamento de pacotes ecoturísticos voltados para a classe média. Não, gente, não tem nada a ver, né? Não é porque as pessoas estão viajando para lá que as coisas até ajuda, mas assim, não vai preservar a floresta amazônica inteira, não, isso. Divulgação de cartazes incentivando o uso intensivo do carvão vegetal. Gente, carvão vegetal vem da onde? De vegetais. Como? Florestas. Então, se eu vou usar intensivamente muito carvão vegetal, eu vou precisar derrubar muita floresta para fazer carvão vegetal. Ou seja, exatamente o que não quer, que a gente destrua a floresta amazônica. Ou seja, resposta certa, letra A, de amor. Galerinha, acabou as questões. Eu vou postar ainda alguns vídeos da última prova, que aí fica como uma revisão de ecologia, e também da prova que eu tinha feito para ser simulado, que acabou não sendo usado, que acaba sendo uma revisão de sistemas. Beijo para vocês e até a próxima!